Clara, preocupada com a qualidade da água, solicitou ao engenheiro que a caixa d'água da sua futura casa fosse cilíndrica, de fibrocimento, de alta qualidade, inclusive a tampa, e tivesse a capacidade de armazenar 2.000 litros de água. Sabendo que o diâmetro da base da caixa d'água é de 2 metros, a quantidade mínima de fibrocimento necessária para construí-la é de. Então, aqui, pessoal, ele está falando em metros quadrados, né? Nós vamos considerar a área, tá? É claro que aí existe um volume de fibrocimento e tudo, mas nós vamos considerar a área disso, né? E a área é considerar a área total do cilindro. Então, como é que a gente pensa que a área total do cilindro, né? Ó, a área total é igual à área da base duas vezes, né? Porque você tem a base e a tampa, isso foi dito ali, inclusive, a tampa, duas vezes a área da base mais a área lateral, tá? Então aqui nós temos que a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, a base é um círculo. E aí ele fala que o diâmetro aqui é de 2 metros. Pessoal, cuidado, o diâmetro é de 2 metros, então o raio, que é o que nós precisamos, é de 1 metro, tá? Então o círculo tem aqui π vezes o raio ao quadrado, né? Isso é a área do círculo, πr ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. Só para registrar, nós sabemos que vai dar 1, mas deixa aí registrado. Mais a área lateral. E aí eu coloquei aqui a ilustração para lembrar a gente de como é que é essa ideia da área lateral. A lateral de um cilindro, se você cortar esse cilindro, você consegue abrir ele como um retângulo, né? Mesma coisa, se você pegar uma folha retangular e colar, né, essa lateral aqui nessa outra lateral aqui, você vai ter o cilindro aí, claro, sem base e tampa, né? Então, a área lateral de um cilindro é imaginária de um retângulo, tá? Como é que é esse retângulo? Aqui você tem a altura dele, que coincide com a altura do cilindro, beleza? E aí, aqui, olha, sabendo que o diâmetro da caixa da base é de 2 metros, a quantidade mínima aqui vai ser de fibrocimento. Então, tá vendo que não está dando essa altura? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a altura também, né? Por enquanto ela está em branco. E aqui embaixo, o que, que nós temos? Aqui embaixo nós temos o comprimento da circunferência, né, da base do cilindro. Porque, olha, quando você corta o cilindro, você corta aqui, por exemplo, né, o que, que você está abrindo lá, ó, é exatamente esse comprimento aqui, tá? Ele faz esse papel aqui, tá bom? Então aqui é o comprimento. E o comprimento é 2πr. 2π vezes o raio, que é 1. Então é 2π, tá bom? Então nós vamos deixar aqui como 2π e vamos fazer uma pausa aqui para calcular a altura. A altura vai sair do cálculo aqui envolvendo o volume, ó, porque é a única coisa que nós não usamos ainda, tá? Então, tudo parado esperando a altura aqui. Vamos lá. Volume é a área da base vezes a altura. A base nós já olhamos aqui. A área dela é πr ao quadrado. Então, é π vezes 1 ao quadrado vezes a altura, né? Isso é o volume. 1 ao quadrado não influencia. Então, nós temos aqui π vezes a altura. Tá certo? Então, π vezes a altura para o volume. Mas, por outro lado, o volume é de 2.000 litros. Pessoal, 2.000 litros, aí você tem que tomar cuidado, porque as outras medidas estão em metros, né? Então esse volume aqui está saindo em metro cúbico. E aí você vai ter que se lembrar da transformação. Cada 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então aqui nós temos, em 2.000 litros, nós temos 2 metros cúbicos, tá? Então, por um lado, o volume é 2.000 litros, tá? Vou deixar aqui, que é a mesma coisa que 2 metros cúbicos, que vai dar na mesma que a nossa expressão aqui, olha, π vezes h. Eu vou desconsiderar o metro cúbico aqui, porque π vezes h também está em metro cúbico, tá? Deixa eu apagar aqui, coloquei metro quadrado, na verdade metro cúbico, beleza? Então como é que fica isso daqui? Olha, fica aqui h, ó, repara, para isolar o h aqui, eu pego e divido por π.
Então, H vai ser igual ao 2 e o π, se você preferir falar assim, ó, vem dividindo, tá? 2 sobre π. Essa medida tá em metros, né? Bom, tá? Então aqui, o que, que nós temos, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar assim, gente, ó. Porque se você pensar bem, né, ainda vou usar o H em metros, tá? Então só usei aqui metro cúbico para ilustrar, diferenciar aqui do litro, tá bom? Não interpreta ao pé da letra, não, senão há um cancelamento e fica sem dimensão para o H, tá? Então, nós temos que H é 2 sobre π, tá? Então aqui, ó, 2 sobre π. Tá? Então aqui nós vamos precisar, vou colocar um espaço extra aqui. Nós vamos precisar fazer essa área aí, né? Porque ela é a área lateral. Deixa eu apagar aqui, ó. A área lateral. Voltando. A área lateral é igual. Vamos voltar lá. É a área do retângulo. Então, 2π vezes 1, que é 2π, vezes a altura, que é 2 sobre π. Tá? Então, 2π, a área do retângulo, só para registrar, tá? Que é igual a 2π, que é o comprimento lá, vezes 1, né? Que a gente deixou como 2π, vezes a altura. Mas a altura é 2 sobre π, correto? Só para certificar aqui, é isso mesmo, 2 sobre π. Então, corta o π com o π aqui, ele cancela, né? Tava estranho mesmo sobre π, né? E a área aqui fica 4, tá? 4 metros quadrados, beleza? Essa é a área lateral. Bom, aí a gente consegue finalizar aqui, ó, 4 metros quadrados, tá? Então aqui nós temos 2π vezes 1, né? Que fica 2π mais 4. Então fica que a área total é 2π mais 4. Vamos olhar para as opções agora, né? Então aqui nós temos metros quadrados. Vamos olhar para as opções. Então você não tem, tá vendo, 2π mais 4 como opção? Significa que aqui ainda há uma estratégia aqui da questão para verificar se você consegue se lembrar da ideia de colocar coisas em evidência, né? Repara que, olha só que coisa, né? Repara que o 4 ele pode ser escrito como 2 vezes 2. Então eu posso ter que a área total, ó, a área total é igual a 2π mais 2 vezes 2. E aí eu consigo enxergar aqui a ideia de colocar em evidência. Repara que o 2 aparece nas duas parcelas aqui, né? E aí eu consigo colocar ele em evidência. Então você tem aqui o 2. Na primeira parcela, quando você divide 2π por 2, fica só π. Como se cancelasse, né? E na segunda, 2 vezes 2, ou 4, né? Dividido por 2, fica só 2, né? Então aqui está a área total. 2 vezes π mais 2, né? Isso aqui em metros quadrados. Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. 2 vezes π mais 2, tá? Trocou a ordem, mas na adição aqui não tem problema, né? Letra C.